Bom dia, senhores, bem-vindos ao canal marcosbrito.com. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as fraturas de tíbia e responder uma pergunta aqui da Adriana Conceição. Olá, doutor, meu filho de 10 anos quebrou o osso da perna abaixo do joelho, né? Provavelmente a tíbia, né? O médico colocou uma tala e enfaixou porque não podia engessar. Normalmente isso ocorre, né? No tratamento inicial das fraturas, normalmente a gente coloca uma calha engessada e depois passa para o gesso. Ele tinha também pequenos arranhões, então o fato de colocar uma calha permite que a gente cuide dessas escoriações, né? Ele ficou 15 dias e mandou voltar. Os arranhões já tinham cicatrizados e ali ele poderia engessar a perna. Muito bem, ele voltou, engessou, não sentia muita, imagino que dor, né? Passou também ibuprofeno para ele tomar, estava tudo bem. Com 45 dias, para ele voltar para ver se o osso estava colando e se o osso estava cicatrizado. Quando ele chegou lá, bateu o raio-x e trocou de gesso. Tirou o gesso. Falou que não estava consolidado e que o osso estava torto e que era para colocar no lugar. Daí deram injeção, acredito que fizeram algum tipo de manobra de correção, e que ele deveria aguentar a dor um pouco e que ia botar no lugar e engessar depois. Feito isso, ele mandou vir para casa e passou um remédio chamado ibuprofeno. Agora está sentindo dor. Muito bem, olha só. As fraturas de tíbia, quando a gente engessa, muitas vezes existem forças de tração muscular que são normais e muitas vezes esse osso ele pode angular um pouco mesmo estando dentro do gesso, né? Nessa segunda consulta, o médico alinhou a perna e engessou novamente, né? O que está ótimo, é exatamente esse tratamento que normalmente a gente faz. Bom, em relação à dor, né? Então acho que talvez a maior questão dela aqui se é normal ter dor depois de injeção. Olha só, quando a gente tem uma fratura, normalmente tem dor. O que a gente tem que procurar orientar o paciente depois que a gente ingessa, eu acho que é essa grande questão aqui, é se a gente quantidade de dor e quais os sinais que a gente deve seguir para que a gente procure um médico, né? Muito bem, essa dor que cede com medicação, que melhora levantando a perna, e quando o sangue está chegando direitinho no final, assim, a gente aperta aqui a unha do pé e solta, aperta e solta, aperta e solta, vai ficar vermelho e fica branco, fica vermelho e fica branco. Se essa perfusão distal ela está normal, né? Não está ocorrendo uma diminuição, se os dedos, a criança está conseguindo mexer os dedos ou eventualmente o pé sem provocar grande dor, tranquilo, é uma dor esperada, né? Depois que você manipula a perna vai doer algumas horas. Se essa dor permanece, ou se ela vai aumentando progressivamente, se você observa uma lentificação desse sangue que está chegando na extremidade, pode significar que dentro do gesso a perna inchou muito. Então, progressivamente essa dor vai aumentando. Nesses casos, a gente não deve ficar esperando, a gente deve voltar para o pronto-socorro para o médico poder abrir o gesso, né? Então, toda vez que a gente faz um gesso circular, a gente orienta o paciente, por quê? Caso surjam dores muito intensas ou diminuição do pulso, diminuição da perfusão distal, a gente deve voltar para o pronto-socorro para que o médico tenha a oportunidade de examinar para saber se aquilo é uma situação normal. Em algumas situações é normal, em outras o médico vai considerar que não, que está inchando muito dentro do gesso e ele vai abrir, vai fender esse gesso para que a perna possa ter novamente voltar normalmente a circulação e dessa maneira diminuir a dor. Então, ou seja, diante da colocação de um gesso circular, tanto no membro superior quanto no membro inferior, né? Importante a gente ficar atento. Se essa dor for aumentando ou for muito intensa, é prudente, ou se a gente não puder ligar para o médico, a gente retornar ao pronto-socorro, né? Mesmo que seja de madrugada, não tem problema. Assim, tem que levar o adulto ou a criança para que o médico possa efetivamente examinar esse membro e avaliar se está tudo dentro dos parâmetros. Se você tiver uma dúvida ou uma sugestão, escreva para a gente. Nós temos um blog onde a gente consegue responder algumas perguntas dos internautas.
E algumas dessas perguntas são selecionadas para responder aqui no blog, no canal do YouTube. Um grande abraço.